Já os produtores de Mato Grosso aguardam a visita da presidente da República, Dilma Rousseff, na próxima terça-feira em Lucas do Rio Verde. Na ocasião, será lançado o Plano Safra e o edital para a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO. E para falar sobre este e outros assuntos e os desafios do setor produtivo, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente da Federação da Agricultura e da Pecuária de Mato Grosso, FAMATO, Rui Prado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Presidente, a gente acabou aí de acompanhar a reportagem aí sobre esse diagnóstico das florestas plantadas. Essas florestas, além de ser uma ótima opção econômica, ajuda também a recuperar a imagem de pecuários que desmataram e desmataram muito aqui em Mato Grosso. O senhor concorda? Em parte, senhor. Em parte. A floresta é uma grande atividade econômica, que ela pode muito bem ser integrada na matriz de produção aqui do estado de Mato Grosso, mas os produtores não desmataram muito. O estado de Mato Grosso, ele tem 62% da sua vegetação. Agora, o desmatamento ocorreu. Quem é que desmatou, então? Não muito. Não foi desmatado, mas não muito. E a gente tem que quebrar certos paradigmas aqui, porque o desmatamento, o desflorestamento, a exploração de áreas no processo produtivo, infelizmente, ela é necessária. Hoje não é possível nós estarmos comendo arroz, feijão, um bife, senão em áreas que são produzidas sem as árvores. Se instalar um processo agrícola, plantar um pé de arroz, plantar um pé de milho, criar um boi, precisa tirar aquela árvore daquele local, formar de pastagem, formar agricultura, e aí sim, então, nós temos os alimentos que tanto nós precisamos. Então, o florestamento é necessário e existe uma legislação pertinente para isso. No Brasil, foi uma grande discussão ano retrasado do Código Florestal Brasileiro. Aqui no Cerrado é permitido o desmatamento de 65% das áreas quando se trata da vegetação cerrado. Quando se trata do bioma floresta, 20% é permitido. Então, os produtores mato-grossenses desmataram conforme a legislação atual. Também na reportagem, no finzinho, o superintendente das hidrovias. Na verdade, a gente tem se discutido muito estrada, rodovia, 163, que é importante, e agora também a FICO, a ferrovia. E as hidrovias, quais são os projetos? Porque, sem dúvida nenhuma, é o meio mais barato e que, de repente, traria menos problemas ambientais. As hidrovias são os corredores de exportação que já estão prontos. A natureza já nos permitiu, Deus nos permitiu que os rios estivessem aí e a gente poder usá-los. Então, é o método mais barato de transporte, é o método mais eficiente, é o método que realmente traz um ganho do ponto de vista ambiental, porque se consome muitas toneladas de petróleo a menos utilizando ferrovias. Então, o transporte é mais eficiente. Infelizmente, nós estamos muito atrasados aqui no Mato Grosso. Se a gente for, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um país que tem uma produção agropecuária muito grande, lá a principal matriz de transporte dessas mercadorias é a hidrovia. Tem um rio que corta de norte a sul dos Estados Unidos, o rio Mississippi, e lá se faz a navegação. Aqui nós temos o rio Telespires e o rio Tapajós, que é ideal para se fazer a navegação também. Basta ter vontade política e fazer as coisas acontecerem. Presidente, na próxima terça-feira, a presidente Dilma Rousseff estará em Lucas do Rio Verde e, além de lançar o plano da próxima safra, ela vai lançar também, está previsto, o lançamento do edital da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO. Essa ferrovia vai significar o que para os produtores de Mato Grosso? Vai significar competitividade, vai significar economia para o estado de Mato Grosso e vai significar, em última análise, o consumidor pagar menos pelo alimento e o produtor ser remunerado melhor no momento em que fizer o transporte dessas mercadorias. Essa ferrovia vai operar milagres, então, né? Porque o consumidor, ele nunca é beneficiado. Não, quer dizer, diminui o custo, mas lá na prateleira diminui o preço, presidente. Em tese teria que diminuir, Lúcio. Em tese teria que diminuir, porque uma ferrovia, qualquer corredor de exportação, de escoamento, ele tem o ir e vir. No momento em que vai a soja, vem outro produto, inclusive bens de consumo que nós consumimos normalmente. Então, essa eficiência que nós não temos
quero deixar claro que o Estado de Mato Grosso não tem, que o Brasil Central não tem essa eficiência, ela se traduz no preço aumentado lá na gôndola do supermercado, lá no momento que você vai no shopping fazer as suas compras. Essa ineficiência logística. Presidente, não existe também uma contradição aí do governo federal em relação à valorização de Mato Grosso? Tudo bem, o Plano Safra vai ser lançado, o edital da FICO que passa aqui, mas Mato Grosso, no último concurso que está valendo agora do Ministério da Agricultura, recebeu menos de 2% das vagas para um estado que responde a mais de 24% da produção brasileira? É lamentável. Esse concurso aí que houve, que vai haver, é lamentável, porque nós temos estudos que precisariam pelo menos aí mais de 140 profissionais nessa área. E infelizmente nós temos profissionais nessa área. O Estado, você já disse, o Estado nosso tem uma relevância enorme do ponto de vista da produção agropecuária e nós mesmos, produtores, precisamos ter a chancela do governo que o nosso alimento tenha uma sanidade eficiente, que tenha todas as condições do consumidor poder utilizar. Presidente, a Evânia falou aí no Ministério da Agricultura nessa última pergunta. E recentemente foi lançado aí, parece que um balão de ensaio, né? Dizendo que o inclusive chegar a ser ministro da Agricultura. Mas parece que foi mesmo um balão de ensaio para tentar inflar uma possível candidatura do senhor aqui no Estado. Afinal, o senhor é candidato a deputado federal, é candidato ao Senado, é candidato a vice-governador. Rui Prado é candidato a quê? Eu acredito que está quase como um coringa aí essa história toda, né? Mas a verdade dos fatos, Lúcio, é o seguinte... O senhor, então, é o homem que vai resolver o problema. Não, longe disso. Não? Não tenho essa capacidade toda, não. O que ocorre é o seguinte, nesse momento eleitoral, e a presidente já anunciou isso, que vai haver uma reforma ministerial, uma mini-reforma ministerial, ela já começou essa mini-reforma, porque muitos ministros que estão ocupando o cargo vão ser candidatos, todos nós sabemos disso, tem que se fazer uma reforma. Se pensou em trocar o ministro da Agricultura, o atual ministro, porque ele vai para a disputa eleitoral do Estado, e se pensa em nomes. Quando se pensa em nomes que não vão disputar eleição, se pensa no Estado, por exemplo, que tem uma grande produção com o Estado de Mato Grosso, sem lideranças, então o meu nome foi consultado em função de eu ser uma liderança de um Estado protagonista. Foi consultado ou cogitado? Cogitado, talvez consultado. Talvez? Consultado e cogitado, pronto. Então, um Estado que é protagonista na produção de alimentos, ele realmente é lembrado num momento como esse. E aí, quem está ocupando uma liderança, o nome é consultado, é cogitado e assim por diante, o adjetivo não importa muito nesse caso. Presidente, muito obrigado pela presença, pelas informações. Mas o senhor não vai ser anunciado ministro terça-feira, não, não é? Não. Sim ou não? Não? Não. Tá bom. Não. Muito obrigado pelas informações do senhor aqui. Eu agradeço. Muito obrigada, presidente.